Momento da entrevista aqui no Bitcoin Bom Dia ao vivo, estamos em contato com a professora de fisioterapia Danusa Rossi, da FSG. Professora Danusa, bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigada pelo convite, a oportunidade de participar do programa. Eu que agradeço a disponibilidade nessa manhã um pouco fria aqui de quinta-feira. É isso aí, vamos lá. Bom, professora, então, para a gente começar a conversa, a professora, só destacando que a professora Danusa Rossi, da FSG, professora de fisioterapia, também é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, vai contar um pouquinho para nós. Primeiro, essa questão, qual a relação do frio, da temperatura baixa ou da oscilação de temperatura nessas questões respiratórias, principalmente? Como é que isso influencia? Justamente, né? Agora que a gente entra nas temperaturas mais baixas, né? A tendência é das pessoas apresentarem sintomas gripais, né? Principalmente idosos e crianças, apresentarem sintomas como coriza, espirros, tosse, dor de cabeça, então alguns sintomas gripais aí, né? Não necessariamente só pelo frio, mas também pela oscilação de temperatura. E como é uma época de temperaturas mais baixas, as pessoas tendem a ficar em locais fechados, né, sem muita circulação de ar, e então em locais fechados elas estão se respirando o mesmo ar. Então a tendência de contaminação por algum vírus, né, é um pouquinho maior justamente por estar em local fechado. Muito bem. Professora Danusa, eu vou colocar também na conversa o meu colega, o Ariel Rossi Grifante, também tem questionamentos para fazer. Pois não. Bom dia, professora. Bom dia. A senhora já falou a palavra mais esperada aí, né? Contaminação por vírus, né? Coronavírus, como é que fica a possibilidade de proliferação, de contaminação, de aumento da incidência de contaminações em virtude desses fatores que a senhora acabou de citar? Frio, baixas temperaturas, nós temos também a questão da umidade, né? Que Caxias é bastante presente, e essa concentração em lugares fechados. Nós temos aí um período de maior potencialidade de contaminação por coronavírus? Temos. Agora a gente tem, nessas temperaturas mais baixas, isso acontece, né? Mas o vírus, ele não gosta de temperaturas mais frias, nem mais quentes, né? O vírus, ele gosta justamente de aglomeração, né? Então, o que vai facilitar a contaminação viral é justamente locais fechados, sem ventilação, sem ar corrente, né? Então, é justamente a aglomeração e as pessoas respirando no mesmo ambiente é que vai facilitar com que as pessoas peguem essa contaminação viral. Isso não vale só para coronavírus, isso vale para influenza também, isso vale para outros vírus, né? Então, não necessariamente, não é a temperatura baixa que vai facilitar a contaminação, é a aglomeração, é o ambiente fechado, é o ambiente sem ventilação, são pessoas respirando no mesmo ambiente, isso sim é o que vai provocar aí uma maior contaminação. Historicamente, se passou a associar o frio com a gripe aqui na região, né? Por causa de haver maior incidência de casos nesse momento, né? Porque há uma diferença no sentido de como funciona o comportamento do vírus da influenza e do coronavírus, por exemplo, porque o da influenza ocorre mais no frio também por causa dos fatores da umidade e temperatura, ou não? Também é similar ao do coronavírus que a senhora acabou de explicar. A contaminação, ela se dá de forma bem semelhante, né? Então, é justamente o ambiente fechado. Os sintomas são bem parecidos, né? Então, agora a gente está numa época que é preciso ficar muito atento, porque tanto o coronavírus, a contaminação pelo coronavírus, quanto pela influenza, ela vai apresentar sintomas bem semelhantes, né? Que é justamente tosse, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, justamente sintomas que são bem semelhantes à contaminação por influenza. Então, é uma época que a gente tem que ficar muito atento a esses sintomas e qualquer dúvida a gente deve procurar um médico, deve procurar uma emergência, né? Deve procurar um serviço médico
para justamente descartar essa contaminação por coronavírus. Agora a gente tem também a disponibilização da vacina da gripe, né? Então é bem importante que as pessoas façam a vacina da gripe, já para diminuir aí a incidência a chance de pegar uma contaminação por vírus da influenza também. Márcio, desculpa eu emendar mais uma. Sim, pode emendar. Depois eu faço a respeito do projeto lá da FSG, que já tem as imagens separadas aqui. É importante na fala da professora. Como diferenciar, então, professora, os sintomas, já que a senhora está colocando que é parecido com o da gripe, né? Mas sabemos que coronavírus, Covid, não é uma gripezinha. Como diferenciar, então, será que eu estou com gripe ou pode ser que eu esteja com Covid? Os sintomas, assim, de alerta. A gente já falou sobre isso, mas sempre vale reforçar, porque estamos ainda em meio à pandemia. Isso, Então, o coronavírus, ele tem alguns diferenciais, né? Então, geralmente, sintomas gastrointestinais, a perda de paladar, a perda de olfato, né? Então, são pontos bem específicos também do coronavírus. Presença de vômitos também, diarreia, né? Então, febre. Então, são sintomas que as pessoas devem ficar bem atentos, que pode ser também uma contaminação por coronavírus, né? Como são sintomas bem semelhantes, claro, é importante que as pessoas procurem o serviço médico, procurem, né, a possibilidade de fazer algum exame para descartar mesmo o coronavírus, porque realmente são sintomas bastante semelhantes, né? E se confundem. Muitas vezes a gente vê no hospital as pessoas que estão contaminadas com coronavírus e elas demoram um pouquinho para procurar um serviço médico achando que é uma gripe, né? E realmente a infecção por coronavírus, ela tem muitas vezes ela tem uma progressão bastante rápida. Então é importante que já de início se descarte, né, a contaminação por um vírus de influenza, por exemplo, ou coronavírus, né, de forma bastante precoce, para tratar, né? Às vezes a pessoa precisa de suporte de oxigênio, precisa de, enfim, medicamentos específicos, né? Então, como os sintomas são realmente bem parecidos, tem que ficar bastante atento. Tudo bem. Professora, recentemente, há pouco mais de um mês, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem na FSG com os pacientes com sequelas pós-Covid, que estão recebendo atendimento gratuito. Conversei ali com o seu Luiz, que aparece nas imagens, com a dona Eroni, pessoal reaprendendo a respirar. Gostaria, nessa pergunta, que você fizesse também um alerta, mas quais são os principais problemas que podem, a gente falou de sintomas, mas o que pode acarretar no durante e também no pós, não só do coronavírus, mas problemas respiratórios mais graves, com quem acaba deixando a coisa se complicar um pouquinho mais? Perfeito. A falta de ar também é um dos sintomas mais sobressalentes aí da infecção por coronavírus, né? Esses pacientes que são acometidos pelo coronavírus, eles têm muitas vezes algum tipo de sequela pulmonar, e a falta de ar, ela traduz essa sequela, né? Então, os pacientes, eles têm dificuldade, muitas vezes, de subir um morro, subir uma escada, de fazer algum tipo de atividade que antes eles faziam de forma normal, né? Então, a dispneia, a falta de ar, ela é classificada como uma sequela, né, que pode ser reversível ou não, dependendo do grau de acometimento, né. Esse trabalho que a gente faz na FSG, essa reabilitação, ela justamente vem para reduzir, muitas vezes eliminar esse tipo de sintoma, esse tipo de sequela que o paciente apresenta no pós-infecção por Covid. Então, quando a pessoa espera demais, né, deixa passar muito tempo, o vírus vai acometendo o pulmão de uma forma um pouco mais extensa, né, talvez mais agressiva, dependendo aí, né, de como cada pessoa responde aí à infecção viral, e aí pode ser que sim, que a pessoa precise de um suporte de oxigênio, um suporte ventilatório para respirar, por causa dessa falta de ar, né? Então, isso é bastante preocupante. Claro, com a reabilitação, depois com vários exercícios, não só do pulmão, mas muscular, né? Buscando um condicionamento aí respiratório, cardiorrespiratório, o paciente consegue reduzir essa sensação, reduzir esse sintoma e consegue manter aí as suas atividades de forma normal, né? Desenvolver as suas atividades normalmente.
Destacando que esse projeto muito bacana da FSG começou como um trabalho de conclusão de curso, é isso, né? De alunos da própria instituição. Isso, esse projeto, ele, de uma forma inicial, ele foi desenvolvido através de um TCC, né? Então, o TCC é o trabalho de conclusão de curso dos alunos de graduação da fisioterapia. Por ser agora justamente, né, do ano passado para cá, a pandemia, né, o cenário de pandemia, por ser agora um assunto bastante pertinente, né, para ser abordado, e também tendo, né, esse caráter extensionista da faculdade, então esse projeto foi ampliado, né, então deixou de ser só um TCC e passou a ser um projeto de extensão, onde a gente realiza esses atendimentos, né? Então, a faculdade agora ela conta com, além do serviço de fisioterapia, com serviço de nutrição, de psicologia, de terapia ocupacional. Então, outros cursos foram se agregando, né? O projeto foi crescendo, outros cursos foram agregados justamente para dar aí uma assistência interdisciplinar para esses pacientes, né? Hoje a gente conta com alunos desses cursos, né, participando, conta com os pacientes, então, que são acometidos pelo coronavírus, que agora já estão no momento que já não tem mais o vírus, já estão negativados, e pacientes com sequelas, né, respiratórias e motoras, né, que ainda mantêm uma fraqueza muscular, uma dificuldade aí de exercício, uma dificuldade de manter as suas tarefas de vida diária. Então, eles estão participando desse projeto de forma que a gente oferece essa possibilidade de retornar aí às suas atividades normais através desse programa de exercícios, desse acompanhamento aí interdisciplinar, né? Então, a gente faz uma avaliação bem extensa, até uma avaliação bem criteriosa desses pacientes e vai acompanhando, né, fazendo reavaliações ao longo do tempo, justamente para saber a melhora que esses pacientes tiveram. Muito bem. Ariel? Professora, há questões que elas são mais pertinentes à medicina, né, aos médicos, mas a senhora, como profissional de saúde, e até inclusive por estar nesse projeto de recuperação de sequelas, deve estar bem a par, né, desse contexto da pandemia, né? Inclusive por esse trabalho que a senhora sobre o qual a senhora acabou de discorrer. A senhora tem verificado, inclusive até na demanda de público, um efeito, alguma mudança trazida pela vacinação? Por exemplo, uma diminuição dos pacientes com mais idade, precisando recorrer ao serviço, e um aumento de pacientes mais jovens, ou até em casos, em contaminação, em consequências físicas, né, sintomas talvez atenuados de um tempo para cá por causa da vacinação. A senhora já percebe uma influência da vacinação na melhoria dos tratamentos e da situação do público em geral por conta da pandemia? Já se percebe, né, tanto que, bom, agora a vacinação, ela está já numa faixa etária aí dos 50 e poucos anos, né, dependendo do município. Então, o que a gente vê, né, que os pacientes que foram vacinados, eles acabam, porque a vacina não é a cura, né, por enquanto a gente não tem essa comprovação, mas os pacientes vacinados, eles têm, se contaminados com coronavírus, eles têm uma contaminação que não acontece de forma tão grave, né, como vinha acontecendo. E os pacientes não vacinados, eles continuam desenvolvendo, muitas vezes, uma contaminação grave, né? Como agora os jovens, eles ainda não chegaram na faixa etária a ser vacinada, muitas vezes a gente vê que a população jovem está sendo mais acometida. Então, essa diferença também de faixa etária e de gravidade, né, da doença, já nos traduz aí a eficácia, a eficiência da vacina com relação à contaminação por coronavírus. Então, é bem importante que as pessoas fiquem atentas, né, à sua idade, à sua faixa etária para fazer essa vacinação e que busquem o serviço, né, que realmente isso é bem importante. A gente já tem percebido, sim, essa diminuição de internação de pacientes idosos, né, que já foram aí vacinados em sua grande maioria, e os pacientes jovens ainda, quando eles apresentam, né, algum tipo
uma infecção por coronavírus, eles têm mais sintomas mais exacerbados, necessitam algumas vezes de internação, de suporte ventilatório, então a gente vê sim essa diferença nesses pacientes. É bem interessante a pergunta, até para cada vez a gente vai buscando colher dados, impressões dos profissionais que estão na linha de frente, para confirmar, né, esse panorama como tem sido. Em paralelo a isso, professora, nós temos a vacinação por um lado, e por outro, pessoas que defendem, reivindicam e se mobilizam em torno do chamado tratamento precoce. Nesse caso, pessoas que fizeram uso do tratamento precoce, a senhora pode dar algum relato quanto nesse mesmo sentido de comparação, se houve mudança, se há melhorias, se há consequências, se não muda nada, qual seria, vamos dizer assim, o rastreio em torno da eficácia ou não do tratamento precoce? Que, só para pontuar, que é o chamado kit COVID ali, cloroquina, ivermectina, azitromicina, remédios aí recomendados por pessoas que não são da área da medicina, mas que insistem que podem ter resultados e que os médicos têm, junto aos seus pacientes, definidos o uso ou não de modo universal no país. É assim que funciona dentro dos hospitais. Esse kit COVID, né, esse tratamento precoce, a gente precisa salientar que não existe comprovação científica, né, então a gente exerce uma medicina baseada em evidências, né, então não há evidências que comprovem, né, a eficácia aí do kit COVID. Então, de forma que realmente que os pacientes não tem sido um protocolo de tratamento justamente por isso. Então, realmente, as pessoas, muitas vezes, elas se automedicam, né, com esse kit COVID, mas isso é muito perigoso, né, porque além de não existir comprovação, além de não existir, assim, estudos que falam que funciona realmente o kit COVID, bem pelo contrário, né, já foi aí mostrado que não funciona. Além disso, essas medicações, elas também apresentam efeitos colaterais, né, que muitas vezes podem ser fatais. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? Então, a cloriquina, por exemplo, em alguns pacientes, ela pode dar bradicardia, ela pode dar arritmia, então isso é bastante perigoso, né? Então, a gente precisa realmente ficar muito atento quanto a isso e, enfim, não existe comprovação do kit COVID, né? De forma que ele a gente tem outras formas aí de tratamento, né, agora com a vacina, então não existe comprovação para essa terapêutica. Muito bem, então. Professora Danusa Rossi, professora de fisioterapia da FSG, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e até uma próxima. Você pode aproveitar para deixar um recado final aí. Parabéns também pelo trabalho desenvolvido lá para os pacientes com sequelas pós-Covid. Muito obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre isso, agora que a gente vai começar a enfrentar um clima mais frio, aí é bem importante que as pessoas fiquem muito atentas quanto a isso, tá? Então, só disponibilizar o telefone do Centro Integrado de Saúde da FSG, para as pessoas que precisarem, de repente, alguma informação, né, sobre esse projeto de reabilitação cardiopulmonar que a gente está exercendo lá na faculdade. Então, o telefone é 3022-8400 ou 3022-8401. Muito obrigada. Só colocando aqui na tela, só para a gente repetir, o telefone da FSG, professora, 3022-8400 ou 8401, é isso? Isso aí.